Os 3 elementos de toda marca forte. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é William Vitali, eu tenho 18 anos já que eu atuo na parte de estratégia de marca, de comunicação. Já trabalhei à frente de grandes marcas e também de pequenas e médias empresas. E esse é um assunto muito importante para todos. E para trazer ele, eu queria falar das Havaianas e trazer o caso dela que em 94, não sei se vocês lembram, a marca ela estava praticamente morta. Os produtos eram vistos como produtos de muita baixa qualidade, sabe? Então, as pessoas assim meio que tinham um preconceito, não dura, sabe, um produto meio ruim, até que um executivo assumiu ela, só que interessante. E ele falou assim, cara, por que a gente não muda a narrativa que a gente está contando em torno dessa sandália? A gente fala muito em branding, porque às vezes é muito questão de posicionamento. Às vezes você tem um produto bom, mas ele está mal posicionado, tanto produto ou serviço, né? Quando a gente fala às vezes a gente analisa um segmento, no mesmo segmento, com o mesmo produto, tem uma empresa que vai bem e uma empresa que vai mal, porque uma se posiciona bem e uma se posiciona mal. As Havaianas é um caso que prova isso. Olha que interessante, com o mesmo produto, porém mudando a forma de se posicionar, hoje as Havaianas exportam para mais de 80 países, vendidas em Paris, virou símbolo de qualidade, de sandália, de moda. Então, isso tudo com o mesmo produto, a mesma borracha, a mesma tecnologia, mas com um posicionamento diferente. E eu quero trazer para vocês, hoje, 3 elementos que fazem isso se tornar possível nas empresas, para que você reflita e veja se algum deles você pode melhorar no seu negócio. E o primeiro deles é o que a gente chama de posicionamento, que é uma das grandes mudanças que a Havaianas fez, né? E quando a gente fala de posicionamento, significa qual a forma que você vende o conceito do seu produto ou serviço para as pessoas. Imagina que quando a pessoa vai escolher o seu produto ou serviço, ela esteja olhando para uma prateleira de opções. E entre essas opções, o que faz ela escolher a marca X ou a Y varia muito do posicionamento que passa mais confiança, que transmite mais confiança. E a gente costuma dizer que o posicionamento ele muda com os anos, porque o mercado muda. Então não existe um mercado que ele se mantém estável durante 5, 10 anos. Às vezes no mesmo segmento a pessoa se interessava mais por um atributo de tecnologia, agora ela se atrai mais por um atributo de sustentabilidade. O mesmo serviço ou produto, só que embalados com uma narrativa, às vezes mais tecnológica, às vezes mais sustentabilidade. Então o posicionamento é que narrativa que comercialmente você tem utilizado para atrair as pessoas para o seu produto ou serviço. E como que você chega nisso? Para você chegar nisso de uma maneira eficiente, você tem que analisar o mercado. Então dá uma olhada no mercado, entre as empresas do mercado, como que elas têm posicionado os produtos, né? Com quais diferenciais elas têm utilizado para falar, para narrar. Por que olhar para o mercado? Porque uma coisa é a gente olha para dentro e entende o que a gente tem de diferencial. Outra coisa é, existe alguma oportunidade que ninguém está levantando essa bandeira ainda? Ninguém pegou essa bandeira e falou, pô, isso aqui é meu. Igual Volvo, segurança, carro com segurança eu que faço. Então, existe alguma oportunidade que ninguém identificou? Quando você para analisar, geralmente a gente consegue achar essas oportunidades, né? E uma outra técnica que funciona muito é você conversar com as pessoas, porque às vezes elas consomem aquele serviço e produto por um motivo que você nem imagina. E aí na hora que você está oferecendo ele, você está oferecendo com um motivo que ele cumpre, mas tem um outro motivo que ele cumpre também, que é importante e interessante para a pessoa, só que você nem imagina que é interessante porque você não está conversando com o seu público. Então, quando você conversa, quando você entende o cliente, isso passa a te trazer essa inteligência. Então, imagina só, você entendeu o cliente, entendeu o mercado, entendeu o seu produto, a chance de você acertar esse posicionamento aumenta muito. E aí, a gente vai para um segundo elemento muito importante também, que é o storytelling, narrativa, personalidade da marca, o DNA da sua marca. Uma coisa são como você vende o seu serviço, o seu produto. Agora, quem está por trás disso também importa para as pessoas. Na decisão de consumo, pode se categorias estão muito próximas, nossa, posicionamento, gostei de vocês, gostei desse também, mas e o que está por trás disso? Aí entra narrativas emocionais, de história, da pessoa se conectar com a história do dono, a história da marca, o que ela pensa, qual que é o propósito. É possível trazer isso também para essa embalagem, né? Exemplo de marcas brasileiras, Reserva. Ela trouxe propósito demais para a marca e fez com que o fato da pessoa estar comprando uma camiseta, ela está contribuindo
para alimentar pessoas carentes, ela está participando de um movimento forte, massa, isso fazia com que ela curtisse, eu curto esse propósito, isso eu me identifico, tem sustentabilidade, tem ajuda social, então essa questão do DNA hoje é um diferencial competitivo muito grande também. E como terceiro elemento, eu costumo dizer que é você criar uma cultura de experiência, uma cultura de voltar a colocar o cliente no centro, olhar para esse cliente, mapear a jornada dele e entender, cara, como é que eu posso causar uma sensação incrível em cada passo dessa jornada. Surpreender o meu cliente em cada passo dessa jornada com os valores que eu tenho de empresa, com a minha personalidade, com o meu jeito, mas surpreender. E não simplesmente aquele lance de o bom atendimento, né? Que a experiência para muitas pessoas é eu dar um bom atendimento, né? Mas o bom atendimento eu acredito que ele é o básico do básico do básico, né? É o lance de surpreender mesmo, de ter uma coisa a mais, sabe aquele algo a mais na jornada? Então é o lance de você se colocar mais uma vez no local do cliente, passar essa jornada e deixa eu ver como é que eu estou sendo recebido na loja, deixa eu ver como é que eu estou sendo recebido no Instagram, na mensagem, como é que tá, né? Olhar ali do lado do cliente, como é que ele tem enxergado, me visto, tem aroma no ambiente, tem comunicação, tem agrado, tem algo inesquecível acontecendo. Isso faz muita diferença para você consolidar a sua marca e a percepção da sua marca como um todo. Então você trabalhando posicionamento, DNA da marca, personalidade, essência, propósito, e você trabalhando uma cultura de experiência, se você analisar o mercado, todas as marcas fortes têm isso muito bem consolidado. E se você quer ser uma marca forte e não ter só um negócio que venda, que fature, uma marca forte ela gera valuation, ela gera mais margem, ela gera mais fidelização, é fundamental você cuidar desses pilares. Espero que eu tenha feito vocês refletirem. Isso é muito importante. A minha ideia aqui é trazer reflexão, trazer aprendizado sobre branding, estratégia, comunicação. Inscreve aqui no canal, a gente está fazendo conteúdo aqui toda semana. A nossa ideia é realmente educar o mercado brasileiro em relação à importância do branding. E aqui, para mim, é sempre um prazer falar de branding com vocês. É isso, se inscreve no canal, me segue também, William Vitali, nas minhas redes sociais e até o próximo vídeo.